Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para a nossa segunda pregação sobre disciplina. E nós vamos continuar falando sobre ela, domínio próprio, disciplina. E hoje nós vamos falar sobre o tema o exemplo de Jesus, a disciplina em ação. Em Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13, nós encontramos um relato da tentação de Jesus no deserto. Este momento não é apenas uma prova da sua divindade, mas também um exemplo claro de domínio próprio e disciplina que devemos emular em nossas próprias vidas. Jesus, após ser batizado e ungido pelo Espírito Santo, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Claro que o nosso foco não é falar sobre isso, mas só abrindo um parênteses, Deus não tenta ninguém, mas ele permite momentos de tentação. E durante esses 40 dias, ele enfrenta a tentação de Satanás. E suas respostas nos ensinam valiosas lições sobre como viver uma vida disciplinada e cheia de domínio próprio. Nós vamos abordar junto esse texto e descobrir como o exemplo de Jesus nos orienta em nossa luta diária por autocontrole e disciplina. Só abrindo um parênteses, abra o texto e leia o texto. Eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, tá? Mas você pode dar pausa aí e ler na sua casa. O primeiro ponto o contexto da tentação de Jesus. O relato começa com Jesus sendo cheio do Espírito Santo e sendo guiado para o deserto. Isso nos ensina que mesmo nos momentos de provação é crucial estarmos cheios do Espírito Santo. A ideia começa com a consciência de que nós precisamos da ajuda de Deus para enfrentar as nossas tentações. De que, estando cheios do Espírito Santo, é mais fácil vencer as tentações. Lembra do que eu disse no vídeo anterior? Comece a sua vida de disciplina, começando pela vida espiritual. Ajuste a sua vida espiritual. Tenha momentos de oração, tenha momentos de leitura da palavra, tenha momentos de devocionais, tenha momentos de culto. Isso vai enchendo você do Espírito Santo, o que vai ser mais fácil você resistir à tentação. Lá, Jesus jejuou por 40 dias. E, irmãos, se há uma prática que fornece autocontrole, nos treina no autocontrole, é o jejum. Só quem jejuou sentiu a dor da fome, principalmente quem jejuou e viu todo mundo sentando e comendo e não comeu, sabe o que é ter autocontrole. Mas também é uma forma de se preparar espiritualmente. O jejum é uma disciplina que nos ajuda a focar naquilo que é espiritual, em vez da satisfação imediata dos nossos desejos. Eu vejo que também é uma forma de nós nos humilharmos diante de Deus, mostrando que nós somos tão limitados, tão pequenos. Mas nós precisamos entender que quando nós jejuamos, além do aspecto espiritual, também vai nos treinando a sermos mais disciplinados. Mais disciplinados. O meu segundo ponto é as tentações de Satanás e a resposta de Jesus. A primeira tentação que Jesus enfrenta é a de transformar pedras em pão. Satanás tenta explorar a fome de Jesus, mas ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus nos ensina que o domínio próprio implica em priorizar o que é espiritual sobre o que é físico. E isso é forte, porque lembra do que eu disse e eu vou insistir? Comece a sua vida de disciplina, começando pela vida espiritual. E eu faço uma pergunta: como nós estamos lidando com as nossas necessidades e desejos? Nós buscamos a palavra de Deus para nos sustentar, ou nós cedemos a qualquer impulso que vem? Nós precisamos aprender a equalizar as coisas às medidas que elas têm importância para nós.
Se nós priorizarmos primeiro a vida espiritual, as outras coisas vão se acertando. Se nós nos dedicarmos à vida espiritual na medida certa, oração, palavra, devoção, e irmos trazendo isso ponto a ponto nas nossas vidas, vai ficar tão mais fácil de nós termos uma vida disciplinada. Na segunda tentação, Satanás oferece a Jesus os reinos do mundo em troca de adoração. Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Essa resposta é maravilhosa. Nos lembra que domínio próprio é uma questão de adoração e lealdade a Deus. Imagina um rei que, ao ser tentado a abdicar de seu trono por poder temporário, decide permanecer fiel ao seu reino. Pense que domínio próprio é ceder, aliás, é não ceder a algo tão temporário, a algo tão pequeno, ao invés de algo maior. Vou tentar trazer para a vida mais prática, mais apegável. Eu acho que sempre o melhor exemplo vai ser o da dieta. Você dizer não, aquele lanche gostoso com aquele açaí, pensando que daqui a 2, 3, 4, 6 meses, um ano, você vai estar em forma no corpo que você sempre quis. É dizer não para algo momentâneo para colher um outro prazer lá na frente. É dizer não para algo que vai te dar um prazer pequeno agora para ter um prazer maior lá na frente. Isso é ter domínio próprio. É eu dizer não para as tentações dessa terra, visando o reino dos céus com Cristo Jesus. É eu dizer não para um prazer temporário agora, para ter um gozo infindável com Cristo Jesus nos céus. Isso é disciplina e domínio próprio. É visar algo maior do que apenas o momento. E o terceiro ponto aqui, dentro do segundo ponto, a terceira coisa é o desafio de Jesus, a terceira tentação no caso, né? Finalmente, Satanás tenta Jesus a se lançar do pináculo do templo, desafiando ele a testar a proteção de Deus, e Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa resposta de Jesus também mostra que o domínio próprio envolve sabedoria e discernimento. É chegar no limite, sabe? É tentar mesmo a Deus. E aí eu faço a pergunta para você e para mim também. Como é que está a sua vida espiritual? Você a vive de verdade? Ou você está testando a Deus, vivendo uma vida espiritual meia boca? Você cuida da sua família de verdade? Ou você está tentando a Deus, testando a Deus e não tendo cuidado nenhum com a sua família? Como é que está a sua saúde? Você está cuidando dela ou está tentando a Deus? Porque Deus nos chamou a cuidar de todas as áreas da nossa vida. Somos mordomos de tudo que Ele deixou para nós. E a forma que nós cuidamos disso envolve muito a adoração que nós temos com Deus. Se a nossa família está destruída, se a nossa saúde está destruída, se os nossos relacionamentos estão destruídos, se a nossa vida espiritual está destruída, nós estamos testando os limites de Deus em nossas vidas. Mas o domínio próprio nos chama a colocar tudo em ordem, de dominar, a não ceder aos impulsos, de tomar qualquer iniciativa que seja momentânea, qualquer iniciativa que seja pro agora, mas controlar-me, pensando em algo maior lá na frente. Pense se você tentar se controlar e reestruturar a sua família. Como que a sua família vai estar dentro de alguns meses? Sua saúde, a sua vida espiritual. Tudo depende de nós começarmos. A graça é totalmente disponível para nós tomarmos posse dela
e tentarmos controlar de certa forma a nossa vida. Não de certa forma, de forma integral mesmo. Dentro da graça de Deus, nós podemos controlar as nossas decisões, as nossas emoções e assim moldar o nosso futuro para termos aquilo que Deus sonhou para nós. E o meu terceiro ponto é aprendendo com o exemplo de Jesus. Em cada uma das tentações, Jesus responde com a Escritura. Isso nos ensina que a palavra de Deus é uma ferramenta vital em nossa luta contra a tentação. O conhecimento das Escrituras nos fortalece e nos dá a sabedoria necessária para resistir ao mal. E isso é importante. Jesus, ele não apenas resistiu à tentação, mas fez isso de maneira consistente. Porque domínio próprio, ele não é um evento isolado, é um estilo de vida. Nós precisamos cultivar a disciplina em todas as áreas da nossa vida, não apenas em momentos de tentação. Se a nossa vida for regrada como um todo, é mais fácil resistir à tentação. Lembra do exemplo que eu dei de não ter a tentação por perto o tempo todo? É mais difícil. Se nós formos tentados o tempo todo, mais uma vez o exemplo da dieta. Se você compra um caminhão de chocolate dentro da sua casa, e aí você diz, vou emagrecer, mas todo dia o chocolate está lá te tentando, a certeza de você cair é muito grande. Mas imagina que você não tenha, você arrancou toda a tentação da sua casa. E aí, por um evento, alguém na rua te oferece. É mais fácil você falar não. Você já está habituado a não ceder para aquilo. E a tentação foi por um momento, não o tempo todo. É mais fácil eu resistir durante um pequeno espaço de tempo do que eu resistir o dia todo. Não há força em nós o suficiente para isso. Mas nós precisamos remover as tentações o máximo possível. E quando elas vierem, é mais fácil de resistir. Amados, o exemplo de Jesus durante as suas tentações nos proporciona esse exemplo de domínio próprio. Nós precisamos, e mais uma vez eu reitero, começar a nossa vida de disciplina por meio da vida espiritual. Oração, jejum, conhecimento da palavra de Deus. E aí vai ficando mais fácil eu ir resistindo às tentações e ir moldando a minha vida numa vida mais disciplinada. Eu quero... E dentro disso, nós vamos encerrando esse sermão. Eu quero convidar você a aplicar o exemplo de Jesus em sua vida. E aí, nós vamos estar prontos para enfrentar as nossas tentações com a mesma determinação e fé que ele demonstrou. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.